A volta do transporte público deve ser definida nos próximos dias. Será? A atividade foi suspensa há cerca de 10, né? E ainda não se sabe ao certo se os ônibus vão voltar ou não a circular, ou se o decreto que proíbe a atividade será prorrogado. Tá um imbróglio só. O transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal de passageiros na Grande Florianópolis está suspenso desde o dia 20 de julho, depois que o governador Carlos Moisés decretou novas medidas restritivas para as regiões classificadas em situação gravíssima por conta da pandemia da Covid-19. A decisão, imposta por 14 dias, tem prazo previsto para terminar no dia 2 de agosto. Nos terminais de passageiros em Florianópolis, não há ninguém circulando. No comércio, a expectativa é pela volta dos ônibus e, consequentemente, dos clientes, para novamente movimentar as lojas. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, não há necessidade dos ônibus ficarem parados, pois pouco foram os casos de coronavírus confirmados no setor. Sabemos que no comércio houveram pouquíssimos casos identificados de Covid, sabemos que no transporte coletivo apenas um caso foi identificado de pessoas que circularam pelo transporte, então realmente não vemos a necessidade de separar o transporte coletivo, separar a economia. E aguardamos com certeza com muita ansiedade e positivismo um novo ciclo, um período em que o transporte volte e não volte mais a parar, que nós tenhamos uma continuidade do serviço. E mesmo com a volta do transporte coletivo programada para daqui 3 dias, os municípios ainda não sabem se de fato isso irá acontecer. O governo não anunciou se vai prorrogar o decreto ou liberar a atividade. Enquanto isso, as prefeituras esperam um novo posicionamento. O Poder Público da capital informou que está aguardando a decisão do Estado para então decidir sobre a volta dos ônibus. O consórcio Fênix, que administra o transporte coletivo em Florianópolis, espera que ainda hoje seja publicada uma nova decisão. Já o Sintraturb, Sindicato dos Trabalhadores em Transporte, também se manifestou por meio de nota, ressaltando a preocupação com o atual cenário. A categoria acredita que é vital que o poder público, especialmente o governo do estado, assuma a responsabilidade e à frente de uma política emergencial nesse momento, já visualizando ações no médio prazo. Além do transporte municipal, os ônibus interestaduais também estão proibidos de circular. Em nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade confirmou que está suspenso até o dia 2 de agosto e que o Centro de Operações de Emergência em Saúde está analisando a situação, mas ainda não há nenhuma definição sobre a liberação ou prorrogação da suspensão. De acordo com os últimos dados divulgados, a Grande Florianópolis ainda manteve a situação gravíssima. O Centro de Operações de Emergência em Saúde informou que monitora constantemente a evolução dos casos da doença e a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado como forma de auxiliar e indicar as recomendações para as regiões em estado gravíssimo, e que o governo do estado decretou medidas mais restritivas em algumas localidades como forma de diminuir as infecções, incluindo a suspensão do transporte em 9 das 16 macro-regiões de saúde. Quem depende do transporte público para se locomover vai encerrar a semana sem saber ao certo se na próxima segunda-feira verá os ônibus circulando novamente. Enquanto isso, a orientação continua sendo de proteção, para que os passageiros não esqueçam dos cuidados que precisam ter para evitar a proliferação do vírus ao andar de ônibus. Desde sair de casa, a pessoa deve utilizar máscara de tecido e durante todo o transporte. O ambiente deve estar bem ventilado, as janelas, se possível, abertas. As pessoas, como tocam nas superfícies para se equilibrar na hora de entrar e sair, devem evitar de tocar o próprio rosto com as mãos. Já na entrada do ônibus deve ser feita a higienização das mãos com álcool gel disponível no veículo e, se possível, a pessoa também deve levar consigo um pequeno recipiente de álcool para utilização na saída após o veículo, se não tiver álcool disponível no local de saída.